Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Diante desta linda oportunidade em que temos aqui, todos nós, estando aqui reunidos entre irmãos, buscando fazer algo de melhor para nós mesmos, para que outras pessoas também possam receber este algo de melhor. E sabemos que o algo de melhor que estaremos buscando aqui agora é o conhecimento, é o amor, é o carinho. Como diz Emmanuel, o amor e a sabedoria são as duas asas que nos levará ao Pai. Então, sem o amor e a sabedoria ficará vazia, e sem a sabedoria o amor também ficará vazio, né? Ou seja, precisamos buscar ambos estes para que possamos evoluir. E é importante lembrar de que o sentimento, o amor, como Jesus mesmo nos disse, é algo importantíssimo para que possamos alçar a nossa evolução, alcançarmos a nossa felicidade. Só o amor é capaz de cobrir a multidão dos nossos pecados. Pois, às vezes, sem o amor, a gente nem consegue entender, né, conhecer, porque a gente fica tão orgulhoso e fala assim, eu já conheço, já sei isso, para quê, né? Então, quer dizer, o amor, a humildade, vai nos fazer conhecermos cada vez mais. E é isso que temos que buscar, sermos humildes para sermos felizes, como diz Kardec. E, gente, hoje quem vai fazer a palestra aqui na casa, novamente, com o seu amor, com o seu carinho, trazendo essa nossa amizade aqui. O Saulo é antigo aqui de palestras, é a época que meu pai, né, era presidente da casa, né? Não precisa contar a minha idade. Não precisa. Vem nos trazendo esse amor. Acabei de elogiar ele, falando que ele está mais jovem, depois dou uma dessa, né, Saulo? Hoje ele vai falar, gente, sobre liderança e compromisso coletivo, tá bom, gente? Ficarmos com o Saulo mais uma tarde é bênção nos nossos corações, né, Saulo? Fica à vontade, vai poder. Boa tarde. Uma alegria imensa que eu volto aqui, estar com vocês e mais. São poucas as oportunidades que eu tenho, então eu quero aproveitá-la bem de aprender com vocês um pouco mais a respeito dessa doutrina que é efetivamente luzes em nossas vidas. Nos traz, ao longo do caminhar, se deixarmos que ela nos penetre, uma consistência na vida extremamente importante para que nós entendamos o que é progresso, o que é evolução. Infelizmente, as nossas universidades, no mundo atual, levam o ensinamento para o competitivo. Todas as grandes organizações buscam ensinar as pessoas que lá se adentram como competir para tornar-se o seu projeto, tornar a sua empresa, tornar a sua vida política uma vida de vitória individual, portanto compete com o seu semelhante. Infelizmente, as nossas sociedades não chegaram ainda à conclusão que a melhor forma de ensinar não é o competir, mas é, acima de tudo, ensinar a fraternidade, porque ninguém vive na Terra sem ninguém. E, ao olhar para esse tema, é um desafio diferente, porque quando se fala em liderança, não se fala em liderança, é muito mais difícil de falar em liderança numa casa como essa, mas falar em liderança e compromisso coletivo do líder é muito importante. Aí eu começo perguntando para vocês: o que significa ser um verdadeiro líder? Essa é uma pergunta que cada um deve fazer por si só e tentar respondê-la. Mas se a gente for para o senso comum, nós vamos ver que liderar nada mais é a capacidade de influenciar e guiar pessoas ou grupo de pessoas para um objetivo comum, para um objetivo do todo. Se a gente fracionar isso, nós vamos ver que liderança começa a mudar, e aí nós nos associamos liderança com poder, com força, com status. Começamos a desconfigurar efetivamente o conceito. Agora, poder, força, status, imposição, isto é liderança. Esta é a liderança que vos inspira a seguir um líder. Nós podemos olhar isso e é com uma facilidade muito grande. Pegamos, por exemplo, a liderança de um político. O que é que deve inspirá-los
a escolher um político? Eu não tenho resposta, vocês que têm que ter. O que é que deve inspirá-lo a seguir um cientista? O cientista é líder. Mesmo na matéria em que ele trata por si só pelo seu conhecimento, o político pode ser líder por uma forma de comunicação que ele se põe, e ele tem o dom da comunicação. Mas, e o religioso? É pelo que ele promete ou porque ele é? O que é liderança, pessoal? E os influencers de hoje? Por quê? Milhares e milhares de pessoas seguem alguém que sequer nunca ouviram. Estão ali influenciando a vida das pessoas. Esse é o dom da comunicação. O que é? Então, o que é efetivamente liderança? Para o Espiritismo, liderança nada mais é do que um verdadeiro serviço prestado à comunidade como um todo, mas acima de tudo, sem nenhum interesse pessoal. A liderança se dá no trabalho ao seu semelhante para um compromisso comum, o compromisso da evolução de todos. E se a gente for no livro O Consolador, Emmanuel define muito bem lá e ensina que liderar é trabalhar para o bem comum e não para si mesmo. Nós vamos hoje discutir um pouco sobre esses conceitos e como nós temos visto a liderança ao longo do tempo, não só nesse nosso tempo, mas como ela iniciou, forjou e desenvolveu esse conceito de liderança. Mas vamos ver mais. Vamos olhar quais os grandes líderes que podem nos inspirar ao longo desse caminho e ao longo desse aprendizado. E mais que isso, à luz da doutrina espírita. Porque aqui é uma casa espírita. Aqui é uma casa de Kardec. E toda a minha literatura, toda a minha base para isso foi Kardec, Chico. Mais voltado para Emmanuel. Não sei porque eu gosto muito de Emmanuel. Então, quando eu falo de Chico, eu olho muito Emmanuel. Você tem um outro palestrante aqui admirável, mas assim, super admirável. Chama-se João Kozumiska. Eu indiquei para vir fazer palestras aqui. É um dos maiores homens que conhece André Luiz. É um médico que conhece profundamente André Luiz. Quando eles estiverem aqui, eu já falei para você, aproveite, peça o tema André Luiz, que ele é muito bom. Então, nós vamos hoje discutir liderança também do ponto de vista, né, do ponto de vista espírita. Se a gente olhar o conceito de liderança há 3.000 anos atrás, ou vamos pegar antes de 3.000 anos de Cristo, na pré-história, como era a liderança, pessoal? A liderança basicamente era algumas pessoas que viviam juntos e lá se impunha o líder através da força física. Por quê? Era a sobrevivência em primeiro lugar e a proteção em segundo. Então ele queria sobreviver, usava a força física, tal qual o animal. Nós usávamos basicamente o instinto de comportamento da autoproteção. Então o líder era aquele que efetivamente tinha mais força. Mas isso foi assim para o futuro? Continuou assim. Entre 3.000 antes de Cristo e 1.000 antes de Cristo, já 2.000 anos para frente, era uma era dos reis. Já eram povoados maiores, vilas maiores. Quem pensar em Atenas, lembra-se quase toda Atenas, quando fez uma guerra na Grécia, com Esparta, tinha 300 soldados. E era 90% da população de Atenas. Quantos habitantes tem hoje no planeta? 8 bilhões? Só essa megalópole de São Paulo tem 12 bilhões de pessoas. E no planeta inteiro tem 8 bilhões de pessoas, sendo que São Paulo tem 12 milhões de pessoas. Corrigindo. Então, era um negócio muito pequeno. Então os reis se impunham, e para que eles usassem a força, mas eles tinham que tentar mitigar o problema da força, para que a força não causasse revolta contra eles. Então eles diziam a todo mundo: eu sou o rei pelo poder divino, meu poder vem de Deus. E aí tinham vários deuses. Então nessa época o poder era absoluto.
era extremamente absoluto. E a justificativa religiosa lastreava o comportamento da liderança. E mais que isso, estava começando também um princípio de conhecimento. Então esse conhecimento já ajudava o líder. Aquele que tivesse mais conhecimento, às vezes conseguia vencer a força. Mas ainda era força. E Moisés, pessoal? Moisés foi o primeiro grande líder. Ele foi um grande líder legislador e foi um grande líder religioso. Ele organizou o seu povo em leis sociais, porque o seu povo era muito separado, era muito distante. Nos 5 livros que ele escreveu, o 5º livro da Torá, que é o Deuteronômio, está descrito quase todo o comportamento social dos judeus. Está lá, lascado no 5º livro, porque Moisés fez uma lei, mas ele fez mais, ele introduziu um Deus único, ele quis unir o povo, introduziu o Deus único, e aí ele recebeu os 10 mandamentos, que é a primeira grande lei moral que esse mundo teve. Aí eu pergunto para vocês, todos vocês conhecem os 10 mandamentos? Não precisa, precisa praticar. Todos vocês praticam os 10 mandamentos. Vamos lá, vamos lembrar de alguns? Não roubarás, não matarás, não usarás em falso o nome de teu Deus, não cobiçarás o cavalo, a égua, os bens do teu próximo. Bom, vamos parar por aqui, né? Porque está ficando feio. São 1400 anos antes de Cristo e nós, veja a cidade de São Paulo como é violenta. Então, todo esse ensinamento a respeito de liderança não surtiu efeito. Ele veio e veio ainda mantendo a força, né, como poder absoluto, e mantendo a força para o indivíduo ter os ganhos e benefícios do seu comportamento, mas da sua liderança. Então, Moisés já veio, quando ele foi líder, ensinando 2 coisas muito importantes. Primeiro, quando ele trouxe o lado religioso, ele trouxe a justiça. Quando ele trouxe o lado da organização da sociedade, ele trouxe a disciplina. Então Moisés nos ensinou, para o líder, justiça e disciplina. Anteriormente era a força e o rei, e o Deus, e o poder supremo advindo de Deus. 500 a.C., Grécia. Basicamente a sociedade da Grécia tinha um desenvolvimento muito grande da sabedoria, do conhecimento, e tinha já o início da participação popular nas grandes discussões gregas. Disse que a Grécia é o berço ou o início da democracia. Mas ainda uma democracia muito pequena, porque os que votavam e participavam e tinham conhecimento para fazer isso ainda eram números muito pequenos. Né? Mas Sócrates, um dos grandes expoentes da filosofia grega, dizia já desde o início que para você se governar, você deve conhecer a si mesmo. E o conhecer a si mesmo era a essência do ser para se governar. Imagina, se você não conhece nem a si mesmo, como é que você vai governar os outros enquanto você não conhece a si mesmo? Então a primeira coisa que Sócrates diz, você tem que conhecer as suas imperfeições. Porque se você não conhecer as suas imperfeições e não conhecer os seus pontos positivos ou os pontos fortes, numa circunstância necessária de que você sabe que você precisa de alguém para ajudar, porque você é imperfeito naquilo e tem alguém melhor, você não traz essa pessoa do teu lado, porque você não sabe que ela é uma imperfeição sua. Então você não a diz como um ponto fraco. Agora, quantos de nós olham para nós hoje em dia e perguntam, em que é que eu estou falhando? Quantos? Então ele lá atrás, Sócrates dizia isso. Platão, da mesma época que Sócrates, um pouco depois, já dizia que os governantes deveriam ser justos e sábios. Olha só, justos e sábios. O que é que a Grécia nos ensinou? A Grécia nos ensinou, com vários líderes, e a frase, conheça-se a si mesmo, não é de Sócrates, ele é o cara que divulgou toda a frase, era de um outro filósofo, um pouco anterior a Sócrates. Está escrito no Partenon, essa frase. Ela é de um cara chamado Tales de Mileto, que queria descobrir como é que fez o cálculo da pirâmide. Provavelmente poucos conhecem Tales de Mileto, né? Mas se eu falar para vocês, quem aqui não conhece o Teorema de Tales?
Nós estudamos isso no colegial. É o Tales de Mileto que fez. Então, vejam o processo de conhecimento grande que a gente tem. Então, essa lição é muito importante. E a gente tem que começar a concentrar. Se a gente não conseguir governar a nós mesmos, nós não vamos governar nada. Se não conseguir governar nós mesmos com justiça e com amor, pior ainda. Que líderes nós queremos ser? Lembre-se, no mínimo, você é líder de você mesmo. É você que escolhe o teu futuro. No mínimo. Você precisa, não sou líder. Não, é assim. Mas o máximo, o supremo, o maior de todos os líderes que este planeta teve, que terá e não terá outro igual, o modelo, o supremo de liderança é Jesus Cristo. E olha como Jesus define liderança. Numa frase que eu fui buscar em Mateus 23:11, ele diz assim: o maior entre vós seja o servo de todos. Ora, o maior entre vós é o maior dos líderes. O que é para ele ser? O servo de todos. Jesus não buscava o poder. Jesus não buscava títulos, glórias. Ele não buscava para ele benefício daquela liderança que ele trazia. O que Jesus buscava era ser servo de todos, para que todos aprendessem, tendo o conhecimento, pudessem caminhar para o seu próprio suor, para as suas próprias escolhas, escolher o seu caminho evolutivo. Ele veio para servir, é por isso que está lá em Mateus: o maior entre vós que seja servo de todos. Aqui está um compromisso de Jesus com o todo. E daí a frase liderança e compromisso coletivo. Porque aqui está Jesus mostrando que o líder tem que ter um compromisso coletivo. E o líder tem que entender claramente que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. E por sermos irmãos e filhos do mesmo Pai, temos os mesmos objetivos de crescimento. E se nós nos tratássemos desta forma, este mundo não estaria na circunstância que se encontra hoje, dado as nossas opções. Não talvez nessa reencarnação, mas quem sabe o que fez no passado? Pensaram o que cada um de nós foi no passado? Por estar aqui. Nós não somos Chico Xavier, ele também teve aí. Nós não somos Maria Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Nós não somos Divaldo Pereira Franco. Tá? Então, questione, quem somos nós? Se Chico diz que ele é um cisco, você imagina nós. Ele assinou num livro que ele me deu, Cisco Xavier, não em mim, ele deu um livro para várias pessoas. Um livro que ele, no Centro Espírita União, ele veio fazer uma recepção a muita gente, tinha mais de 1000 pessoas lá, e ele começou a assinar o livro. Eu não me lembro o nome do livro agora, mas ele escreveu assim: Cisco Xavier. Está lá, está no livro. E ele se considera um Cisco. Perguntaram até para ele isso. E ele diz: ninguém precisa me levantar. Ele diz assim, não é? Ninguém precisa me levantar, ninguém precisa se preocupar em me levantar, porque eu ainda sou caído. Então ele achava que, a despeito da evolução dele, ele ainda estava caído, não precisava levantá-lo, agora ele ainda não era o momento. Então, quando a gente olha para isso, esse líder de Jesus veio e liderou com amor, justiça e caridade. Ou seja, os verdadeiros princípios cristãos estão concentrados na lei de amor, justiça e caridade, que são as 10 leis morais, e ela é a última. Então, e quando Kardec pergunta para os amigos do plano espiritual, que eles achavam da divisão que ele estava fazendo das leis morais em 10 itens, ele disse assim, a resposta foi natural. É uma forma que você tem para melhor ensinar aqueles que vão estudar o seu Evangelho. Moisés já fez isso, também eram os 10 mandamentos. Né? Então aqui não tem problema nenhum, só que a última delas resume tudo o que você precisa fazer. E qual é a última? Qual é a 10ª lei? A lei de justiça, amor e caridade. Jesus foi alguém que veio nos ensinar isso. Ele não só inspirava-nos a fazer, como ele exemplificava o que ele dizia que era para ser feito. Qual é o melhor exemplo de perdão que nós temos no mundo? Quem quer? Sim, qual é o momento?
ele que podia julgar, ele que era absolutamente claro em todos os seus comportamentos, ele que amou, ele que ajudou, ele que serviu. O que ele fez? Simplesmente pensou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele reconheceu a nossa presença. Como que deve ser, pessoal, a liderança no centro espírita? Rafa, isso é contigo. Olha, a primeira liderança não é imposta. Ela é conseguida. Ela é, na verdade, conquistada pelo exemplo e pelo serviço. À medida que um líder começa a fazer e seguir Jesus, mostrando que o seu comportamento, mais que isso, o seu exemplo, está lastreado no Evangelho, não precisa impor nada, pessoal. Chico, o senhor impor alguma coisa? Eurípides Barçanufo precisou impor alguma coisa? Então, a liderança, ela é, na verdade, o caminho do exemplo que cada líder dá aos seus liderados. Tentem ensinar aos seus filhos, dizendo para ele: não beba e encha a cara todo dia. Tentem ensinar aos seus filhos como é que é: não fume, não é isso? E fuma 3 maços de Belmonte todo dia. E aí? E depois, no dia que seu filho vem naquela circunstância, você vai dizer o que para ele? Faça o que eu faço, mas não faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Não é essa a frase popular que nós usamos. Então, o que é ser líder dentro de uma casa? Olha, agora nós já aumentamos o grau de liderança. Por início, eu estava falando de liderança de vocês próprios, só da gente. Agora nós já passamos dentro de uma família. Como é ser líder no seu trabalho, se você precisa ajudar os seus semelhantes, se você faz tudo isso e pede para ninguém fazer? Então, o verdadeiro líder ensina, exemplifica e serve. E seu objetivo é o objetivo comum: a evolução de todos. Era essa a liderança de Jesus. É esse o seu ensinamento. É isso que eles quis trazer para nós outros. E agora nós aprendemos? Então Jesus foi um péssimo líder, né? Eu acho que nós somos péssimos aprendizes. Péssimos alunos, não? Então veja, pessoal, que as qualidades de um líder, essenciais para ser líder, a primeira grande qualidade de um líder é que ele seja humilde. E o que é humildade, pessoal? Bom, a primeira coisa é muito simples, né? Quantas pessoas tem nesse planeta? Eu já comentei esse número no início. 8 bi de pessoas. Você é umzinho. O que você é no meio disso tudo? Nada. Absolutamente nada. Então, a pessoa humilde começa a perceber que ela é apenas um cisco mesmo, no meio desses ciscos que estão aqui. Né? E depois tem mais. Será que eu posso estar errado? O verdadeiro humilde, ele começa a olhar e ouvir os seus semelhantes em suas argumentações com a questão: ele pode estar certo, eu posso estar errado. E aí, quem se diz que está errado, está afirmando a sua necessidade de aprender, de conhecer. Não é? Porque aquele que diz eu estou certo, não precisa conhecer mais. Então, o verdadeiro sábio é aquele que sabe das suas necessidades de conhecer. O verdadeiro sábio é aquele que sabe que não sabe. Sócrates. Então, esse é uma das características dela. E o outro é a fraternidade. O que é a fraternidade? A lei da ajuda mútua. A lei da solidariedade. Olha, tem um livro. Ele já vai vir o nome dele, Alexandre, já vai vir o segundo nome dele, acho que é Dumas, chama-se Os Três Mosqueteiros. Apesar que não são 3 mosqueteiros, são 4. Mas D'Artagnan tem uma frase que é bom vocês guardarem: um por todos. Quem é que lembra? É D'Artagnan. É Alexandre Dumas. O que ele está dizendo? Que
Se nós formos solidários, se nós formos fraternos no nosso processo de vida, nós os ajudaremos mutuamente e teremos uma vida muito mais simples, muito mais equilibrada, muito menos problemática. Por quê? Porque um ajuda o outro, resolve os seus problemas. Eu não sei tudo, com certeza absoluta, mas o Rafael também não. Mas o Rafael sabe muito mais coisa do que eu sei, e eu sei um pouquinho de coisa que o Rafael ainda não sabe. Então eu tenho a obrigação, naquilo que eu sei mais, de apoiar o Rafael. E o Rafael vai ter um trabalho do cão para me apoiar nas coisas que eu não sei. Isso é a lei da fraternidade. Isso é a lei de olhar para o seu semelhante e entender que ele tem tanto direito quanto você tem. E se você cobra um direito para você, o teu dever é entender que ele também tem o mesmo direito. Esse é o verdadeiro líder. Ele trabalha com empatia, ele põe-se no lugar do seu liderado, e se há dificuldades do seu liderado, ele tenta compreender a circunstância que o liderado vive e como ele pode ajudar aquele que está lá na resolução do problema que ele tem, ou a passar as dificuldades que ele precisa passar. A casa espírita devia ser assim. Sempre é assim. É difícil de dizer, né? Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Mesmo porque um dos grandes ensinamentos de Jesus foi não julgar. Quem lembra da parábola? Simples. Da mulher adulta. Vocês lembram? A mulher adulta estava sendo perseguida por uma multidão que queriam apedrejá-la porque ela foi pega em adultério. E adultério na época era punido com apedrejamento. Jesus estava escrevendo no chão quando ela foi pedir socorro. Ela olhou, todo mundo chegou, viu o rabi ali escrevendo na areia e ficou olhando a circunstância. E aí, ele perguntou: o que aconteceu? Ele disse: essa mulher foi pega em adultério e merece ser apedrejada. Nós vamos, pois, apedrejá-la. E ele levantou os olhos. Não, ele não está escrevendo no chão e na areia. Ele diz assim: olha, quem de vocês nunca tiver cometido um erro, nunca tiver pecado, que atire a primeira pedra. Minutos depois, ele olhou, a multidão não estava mareada. Ele virou e perguntou para a mulher: que deu os seus perseguidores? Eles se foram, Cristo. Vai-te e não peques mais. Exceto o português, pessoal. O português ficou e jogou a pedra na mulher e acertou. Jesus falou: por que você fez isso? Nunca pegou, falou. Nunca errou, não? Não, dessa distância não. Ele estava muito perto, né? Desculpa a brincadeira. Mas é assim que são os verdadeiros líderes. E vamos olhar que esses líderes, quando estão na terra com esse tipo de comportamento, são emissários de Jesus. Se nós pegarmos Paulo, pessoal, Paulo, dando 2 minutos antes, ele era Saulo de Tarso. Esse é o meu nome, Saulo de Tarso. Ele era Saulo de Tarso. Ele era um cara que tinha um conhecimento muito grande da lei mosaica. Ele era um cara que tinha uma disciplina muito grande para estudar a lei mosaica. Paulo era o segundo homem do judaísmo na época. O primeiro era Gamaliel, o seu tutor e mentor. Paulo tinha todo o poder do mundo, era o segundo homem que podia julgar. E Paulo usava e abusava, porque ele acreditava no judaísmo. Ele tinha segurança absoluta que os ensinamentos de Gamaliel, que os ensinamentos de Torá eram os ensinamentos divinos. E por isso ele opunha, ele impunha, não opunha, ele impunha o seu conhecimento. A tal ponto que matou Estevão. E várias vezes perseguiu Cristo, perseguiu os cristãos. Um dia depois de desencarnado Cristo, o que aconteceu? Cristo foi buscá-lo. Por que Cristo foi buscar Paulo, que eu perseguia? Porque ele sabia que Paulo só estava no caminho errado. Se ele conhecesse a lei certa, ele teria disciplina, ele teria vontade, ele teria amor, ele seria fiel e trabalharia naquela lei que ele acabasse por conhecer e entender que aquele era o caminho certo. Mas ele fazia isso para o judaísmo. E quando Cristo foi buscá-lo, porque sabia que ele era um bom servidor,
que ele seria um bom servo. E quando apareceu a ele, na estrada de Damasco, e aí perguntou ele o que mesmo? Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo mudou. Foi estudar Jesus, passou 3 anos no cristianismo, passou 3 anos no deserto, estudando Jesus e aprendendo a ser tecelão, porque ele queria ganhar a vida com o seu exemplo. E eu posso estar errado, mas eu afirmo, se não houvesse Paulo, o cristianismo não tinha chegado até hoje, aonde chegou, porque foi o maior divulgador e exemplificador do cristianismo. Veja só como ele estava no caminho errado. Só isso ele estava no caminho errado. Quantos irmãos que tem, que estão em outras religiões, e que se mudasse um pouco, fariam coisas muito diferentes do que nós estamos imaginando. Vamos imaginar os líderes espíritas agora um pouco, pessoal, os líderes espiritualistas. Allan Kardec, uma pessoa extremamente humilde, uma pessoa que veio para servir a todos, trabalhando para um objetivo comum, que era o desenvolvimento da doutrina espírita, que veio com uma firmeza moral muito grande. Em todas as circunstâncias da sua vida foi por tudo atentado, mas ele esteve fiel o tempo todo com a verdade, com o compromisso com a verdade. Allan Kardec era a tal ponto comprometido, pessoal, que nos livros de Viagens Espíritas de 1862, ele foi para Marselha, para Lyon, e quando ele recebeu o convite, vinha lá a pauta do QTI, no último ponto da pauta é que ia ter um jantar festivo, uma série de coisas. Kardec disse, olha, eu aceito ir desde que todo o recurso que vocês estão destinando a esse jantar seja oferecido para os pobres de Lyon, seja oferecido para quem precisa, para quem estuda, seja oferecido para uma série de coisas, mas não para fazer um jantar. Porque eu, Kardec, não tenho absolutamente valor. A doutrina espírita, ou o espiritismo é que tem todo o valor do mundo. Tira o espiritismo, Kardec não é nada. Tira Kardec, o espiritismo é o que é. Allan Kardec. Esse é o líder que nós temos. Tem mais, Chico Xavier, pessoal. Chico viveu a sua vida inteira em função de servir. Caridade acima de todos os interesses individuais. Ele nunca teve interesse individual. A tal ponto que eu já brinquei aqui, no momento ele disse que ele era cisco. Com tudo que ele é. Mas tem mais, Saulo? Claro. Vamos pegar em outras religiões. Gandhi. Mahatma Gandhi dedicou a sua vida para libertar um povo através da paz. A libertação da paz. Ele nunca usou uma arma. Ele nunca agrediu. Mas ele libertou a Índia do domínio inglês. Quem mais? Ele mandou se na Bahia. Alagados não era nada. Era uma série de pântanos e ela conseguiu drenar. Construiu vários hospitais, construiu uma obra monumental de atendimento aos mais carentes em Salvador. Quem puder visitar hoje, quem está lá é a sobrinha dela, mas Alagados é uma obra de Irmã Dulce, que no final de vida, pessoal, dada a sua asma, dava bronquite, não podia dormir deitada, dormia sentada numa cadeira. Essa é Irmã Dulce. E político, Saulo, não tem nenhum que... Nelson Mandela. Mandela ficou 27 anos preso. Por quê? Porque tinha um apartheid na África do Sul. Ou seja, os brancos eram raças especiais, pessoas especiais em relação aos negros. E Mandela lutou para a igualdade de direitos e igualdade social entre negros e brancos na África. Ficou 27 anos preso, mas mudaram tudo. Acabou a apartheid. A tal ponto que ele acabou um dia presidente da África do Sul. Claro que tem pessoas que vivem assim, esse é o compromisso coletivo que eles estão tendo. E que legado esses caras deixaram, essas pessoas deixaram? Deixaram um legado, pessoal, de amor, de justiça e de caridade. É isso que esses líderes nos mostram ao longo do caminho. É um compromisso coletivo, onde o papel do líder está na evolução moral da sociedade, não unicamente naquele que ele pode ganhar no seu ego inflado, porque eu tenho poder, porque eu mando, porque eu faço as leis, ou porque quem sabe o que Deus pensa sou eu.
Não. A verdadeira liderança se fundamenta na evolução moral da sociedade. O compromisso coletivo está em primeiro lugar na sociedade como um todo. Mas é óbvio que cada um de nós tem o seu compromisso individual. No livro Consolador, acho que é a questão 120, os amigos que estavam fazendo as questões a Emmanuel perguntam se a inteligência pode existir na Terra, ou seja, só desenvolve a inteligência, mas não desenvolve o intelecto. Aí os amigos do plano espiritual respondem, Emmanuel responde para as pessoas que estavam perguntando, né? Isso foi um grande erro, de exaltar somente a inteligência e esquecer do valor do Einstein. Por isso a Terra é o que ela é hoje, porque ficou muito mais relevante na Terra o que eu tenho e não o que eu sou. Eu tenho uma inteligência nobre, belíssima, mas faço uma bomba atômica que destrói o mundo. Então, o ter prevaleceu. E quando a gente vai no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente começa a olhar, buscar o livro e vai perguntar o que é que deve ser a base da nossa evolução. E o que é que o Espiritismo informa numa única frase? Ele diz assim, deixa eu pensar aqui, é isso, fora da caridade não há salvação. Não é isso? Ora, o que é que os líderes anteriores fizeram? O que é que faz um líder que tem intelectualmente um conhecimento muito grande, mas pensa única e exclusivamente em você? Aí o que é caridade? É a beneficência somente? Não, na questão 886 do livro dos Espíritos, quando os Espíritos perguntam, quando Kardec pergunta ao Espírito como é que Cristo entendia a caridade, ele fala simples, beneficência para com todos, ou seja, você vai ter que fazer o bem. Isso não tem jeito, está ali. O que mais ele falava? Indulgência para os erros alheios, porque aqui todos nós vamos precisar de indulgência, nós vamos errar um dia. Lembre-se, pessoal, nós somos espíritos em evolução, e por sermos em evolução, estamos sujeitos a erros. Portanto, vamos precisar de alguém que seja indulgente com os nossos erros. E aí, perdão para com o seu semelhante. Alguém aqui não precisa de perdão? Não responde não, é só brincadeira. Vamos ver que o verdadeiro líder, na verdade, ele não se envaidece da sua posição. Olha aqui, o Rafa sentado ali quietinho, ninguém sabe o que ele, nem a barba ele faz. Porque não se envaidece da sua posição. Por quê? Porque ele não se julga superior a ninguém, ele está naquela posição por uma responsabilidade que Deus lhe deu e que ele tem que cumprir com ela. Então aquela posição é um dever para com Deus. Porque o dever, primeiro é consigo mesmo, segundo com Deus, terceiro com o seu semelhante. Não é nessa ordem, mas o dever é o seu comportamento que você tem que ter em relação, primeiro, consigo mesmo, segundo com Deus e terceiro com o seu semelhante. Está aí o Rafa. Por isso que ele é um líder. Ele ajuda todo mundo sem esperar retribuição nenhuma. Pô, espera. Bom, o Sola não, você eu não conheço, mas o Sola não. Isso, ele não. Então vamos ter o Sola não. Né? O Rafa também, claro, por quê? Porque o exemplo do pai passa para o filho. E aí a responsabilidade dele é maior, porque ele teve um exemplo não só de Jesus, como um pai em casa. Você já imaginou, você faz algo errado, o que o Sola está fazendo assim? Ah, esse cano foi assim que eu ensinei. Não é isso não? Vai estar bem por aí, né? Se eu conheço bem ele, era nervosinho, nervoso. Né? Então, o líder tem que pegar a sua inteligência, o seu conhecimento para promover o quê? O bem comum, o bem coletivo, o bem de todos. Não só único exclusivamente a si mesmo. Ele tem compromisso com o coletivo e não com o próprio ego. O problema é que a maioria dos líderes hoje tem compromisso com o seu ego. E aí, eles não têm capacidade de ouvir, eles não têm capacidade de aprender, e quem não ouve, não aprende, não muda. Repete sempre as mesmas coisas. E é por isso que nós vemos o mundo que ele é. Agora, é muito difícil fazer tudo isso, claro. Né? Porque a gente não sabe que liderar é, na verdade, uma expressão ou um comportamento de amor. E não a expressão
dos desejos individuais, da nossa arrogância, do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Não é o desejo do que eu quero ser um líder, é porque eu sou um líder. O que eu vou fazer com essa minha liderança? Como eu vou usá-la? Emmanuel, no livro O Caminho da Luz, alerta que o mundo está em transição. Que agora a evolução há de ser feita individualmente. Ela sempre há de ser feita individualmente, porque ninguém pode impor a mudança ao seu semelhante. Você tem que ter a autoconsciência de que você precisa mudar. E à medida que você começa a mudar, você é exemplo para aqueles que estão do teu lado. Então o teu exemplo é o teu comportamento. Então aí as mudanças individuais são extremamente importantes. E essa é a maior tarefa de cada um de nós. Nós estamos liderando a nossa própria mudança. Vou repetir. Nós estamos liderando a nossa própria mudança. Mudança do quê? Dos hábitos passados. E como é que eu sei aqueles que eram certo ou errado? Ora, está aí todo o ensinamento de Jesus para a gente saber todas as 10 leis morais. Estão aí para a gente saber o que é certo e errado. Ah, mas Kardec diz assim, na questão 919 do Livro dos Espíritos. Sim, mas como é que eu tenho certeza absoluta? Mas queria ele certeza absoluta, sem errar, que eu tenho eficácia naquilo que eu estou fazendo e que está certo. Como é que eu sei que eu estou mudando? Aí os amigos do plano espiritual respondem com a frase de Tales de Mileto: conheça-te a ti mesmo. Aí ele diz, tá bom, é realmente verdade, conhecer a mim mesmo é muito importante e tal, mas como é que eu faço para conhecer a mim mesmo? É a questão 919A. Aí os amigos do plano espiritual respondem para ele. Santo Agostinho vem e diz: faça como eu fazia enquanto vivia na terra. Todo dia, ele não falou a cada 6 meses, a cada 10 anos. Todo dia eu consultava todos os meus comportamentos do dia anterior, vendo se não tinha errado com ninguém, se eu não deixei de executar a justiça de acordo com os critérios que foram estabelecidos, se eu entendi, se eu servi, se eu amparei, se eu não perdi nenhuma oportunidade de prestar o bem. Capítulo 16. Livro qual? Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. Ou o capítulo chama-se Sede Perfeito. Essa lição é o homem de bem. O homem de bem é aquele que consulta a sua consciência todos os dias, perguntando se cumpriu na essência a lei de amor, justiça e caridade. Se não faltou com suas obrigações para o semelhante, se teve fé em Deus e a esperança no futuro, se construiu o amor que tanto espera. Está aí, pessoal, nós temos as regras. E como é que nós estamos liderando? Então os líderes, normalmente agora, têm que tomar cuidado, porque eles têm que liderar com a inteligência que nós temos hoje, com o conhecimento que nós temos hoje, sem os hábitos do passado, com novos hábitos, com os hábitos da evolução moral. É difícil, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque o compromisso que nós temos para conosco mesmo não nos traz a curto prazo as alegrias e a felicidade que queremos. Por quê? Porque nós somos imperfeitos e nós estamos aqui em expiações e prova. Mas a maioria de nós tem muito mais expiação do que prova. Qual é o nosso próximo passo? Qual é o objetivo de cada um de nós? Alguém determinou um propósito para essa vida? Para mim, o meu propósito é ser um espírito bom. Qual é? Quando você vai na questão 100 do Livro do Espírito, que pega a escala espírita, o que ele diz lá? Classificação dos espíritos. Aí vem lá, imperfeitos. Predominância da matéria sobre o espírito. Comportamento. Aí ele vai falar. Ainda deixados-se tomar pelas paixões humanas, pela ganância, pelo orgulho, pela intolerância, pela incompreensão, pela vingança, pelo ódio. Esses somos nós. Um pouco mais, um pouco menos, mas somos nós.
está na escala espírita. E aí ele fala a segunda escala, e essa que eu pretendo ser um dia, é o espírito bom. E o que é o espírito bom? Predominância do espírito sobre a matéria. Ah, mas o outro é mais difícil ainda. Aí ele diz, só pensa ou força de vontade absoluta no bem. Absoluta quer dizer, eu nem penso no mal. Não sou eu, claro que não. Mas eu já sei onde eu quero chegar. Pelo menos eu não vou me perder no caminho. Posso até dar uma volta, porque eu ainda não tenho força suficiente para vencer a mim mesmo, mas de qualquer forma a gente está com esse compromisso. Então a reflexão final, pessoal, é como viver esses compromissos. Vamos lá para as nossas casas, para os nossos trabalhos, para as nossas famílias, para a nossa comunidade, para o Centro Espírita José de Mococa, onde é que a gente se encontra. A gente se encontra. Pequenos gestos são grandes caminhos. Quais são esses pequenos gestos? Primeiro, a paciência. Faça da paciência a sua obra perfeita, não é Paulo? Não? E o que mais, pessoal? A cooperação. Trabalhar na cooperação para nós termos uma casa como esta, melhor, é uma obrigação nossa. Ajudar a pagar as contas de luz, de água. Olha, eu estou fazendo propaganda, depois eu estou na minha comissão. Tá? Então, é uma obrigação nossa, porque nós usufruímos daqui. E o que é que nós damos em troco para cá? Só ouvimos aqui usufruir? Ou nós não vamos servir? O verdadeiro líder serve, não é isso que Jesus disse? E nós estamos servindo o quê? Só a nós mesmos? E a comunidade que nos acolhe? Como é que nós estamos nos comportando? Então, um pequeno gesto é muito grande, é muito bom. E a caridade, pessoal, nem vou falar dele. Porque a primeira parte, a benevolência, até a gente faz. Mas e a segunda? E a indulgência? Não, indulgência mais ou menos. E o perdão? Difícil, né? Mas a caridade completa, não pode ser a caridade parcial. Porque quando pergunto qual é a maior, no livro dos Espíritos, quando pergunta na questão, eu não vou lembrar a questão agora, pergunta qual é a maior de todas as virtudes, já é na quarta parte do livro, apenas e aí ele pergunta qual é a maior de todas as virtudes, e os amigos principais respondem assim, a maior de todas as virtudes é a caridade, desinteressada. Eu vou só repetir a palavra, a maior de todas as virtudes é a caridade, desinteressada. Quando um político faz distribuição de cesta básica, ele está fazendo caridade? Sem dúvida, é claro. Não, ele está fazendo a caridade, está fazendo o bem, a benevolência. Mas ela não é uma virtude. Não confunda caridade com virtude. Ela não é uma virtude. Por que ela não é uma virtude? Porque para se tornar uma virtude, ela tem que ser desinteressada. Como ele faz com interesse? Claro que ele está ajudando alguém, está morrendo de fome, ele vai dar uma cesta básica, não dá para não reconhecer que aquilo não é uma ajuda. Claro que é. Todas as pequenas ajudas são muito importantes. É melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. Então, claro que a gente agora tem que começar a pensar nesse processo evolutivo. E o progresso humano é construído não só no indivíduo, mas no conjunto. Tire as pessoas que estão aqui, tire o teu professor, teve alguém que teu tira o teu pai e tua mãe, você nem estava aqui. Tira o teu professor que brigou com a tua burrice, né? Com a tua incipiência, com a tua falta de vontade para se torná-lo alguém digno de aprender. Tire o solo, que teve paciência dele, já teve. Tá aqui, tire o solo. Nós nem aqui estaríamos. Não teria. Então nós temos que entender que o processo de transformação ele é interior, mas o processo de evolução é coletivo. E o progresso humano é construído em conjunto. Todos somos importantes. Se acharem que não, tirem todos os enfermeiros e vamos nos hospitais, como é que vai ser? Ah, tá bom. Tira as pessoas que limpam os hospitais. Tira os garis da rua. Tá vendo? Isso é importante, tá vendo? Então, veja só. Esse é o progresso humano e a gente tem que valorizar as pessoas em cada área em que eles atuam, entender e reconhecer que eles estão servindo a gente. Então, nós temos que servi-los também. Ninguém é melhor que ninguém. O único mal que vocês têm que temer, sabe qual é? Como é que é, Sandra, que eu te disse? É o mal que encontra dentro da gente. Porque o grande inimigo teu não está lá fora, está aqui dentro. E você está aqui para liderar a sua mudança. Olha, o líder hoje, em qualquer posição que ele possa se encontrar, ele pode ser muito poderoso. Mas não é mais com
espírito imperfeito. E tem mais. O poder de hoje não apaga e nunca vai apagar se ele não mudar as imperfeições que ele teve no passado, as imperfeições do espírito. Por quê? Porque o poder terreno é passageiro, mas o poder espiritual não. É diferente. Completamente diferente. E aí eu pergunto, onde é que nós amarramos o nosso cavalinho? Eu ia falar burro, porque não no interior do Rio Grande, falar, onde é que você amarrou o teu burro? Onde é que nós amarramos o nosso burro? É o raciocínio que eu trouxe para hoje. E, consequentemente, ninguém evolui sozinho. Portanto, o progresso é coletivo. E mais que isso, não basta liderar, não basta comandar, é preciso, acima de tudo, inspirar. O verdadeiro líder não impõe, mas guia com amor. Muito obrigado, boa tarde. Desculpe estourar o tempo.